Agora vai ter mais, porque agora você me acompanha. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica diária na cidade de Anápolis. Hoje trazendo uma temática muito importante, que é a educação no nosso município. E a gente tem a grata satisfação de receber 3 mulheres empoderadas e valorosas da educação do nosso município, que também são diretoras do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, o SINPMA. E eu começo já cumprimentando a minha colega aqui ao meu lado, né? Professora, doutora Fabiane Santos. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui também para compartilhar desse momento importante na educação do nosso município, perante o nosso sindicato, e boa tarde a todos e as minhas colegas aqui presentes. Vamos cumprimentar a professora Márcia Abdala, que é a presidente do Sindicato dos Professores. Seja bem-vinda, professora. Olá, boa tarde a todos e todas. É sempre muito importante ter esses espaços para a gente estar discutindo a educação no município de Anápolis. Cumprimentar também e receber a professora Jocilene Santos, uma mulher aguerrida e de luta do nosso sindicato. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, eu agradeço esse espaço de debate, de discussão sobre educação pública, não é? Nós estamos aqui para conversarmos sobre a nossa educação. Agradecer desde já também os professores, né, do nosso município, afinal de contas, nós convidamos para que participem conosco, trazendo as suas dúvidas, né, trazendo também suas participações, para que a gente possa aqui contribuir ainda melhor com a nossa pauta de hoje, que é a educação. Bom, desde a última entrevista que a gente trouxe à professora Márcia, nós falamos sobre a negociação com o prefeito Márcio Correia. E, recentemente, houve um desdobramento de todo esse processo. Nos atualize, professora Márcia, como é que foi esse processo de negociação? Sim, nós estivemos em reunião com o prefeito. Nós tínhamos alguns pontos pendentes de negociação, que a gente já havia começado a discussão desde o início da gestão do prefeito Márcio Correia. São pontos sensíveis e que precisavam de respostas, até porque nós já estamos na metade do ano. Então, essa reunião a gente conseguiu avançar, deu um passo adiante nas negociações e conseguimos estabelecer datas para o cumprimento de alguns direitos assegurados no nosso estatuto. Então, os professores que deram entrada em titularidades, progressões horizontais e verticais, hoje eu tive a informação que as que serão concedidas serão aquelas que deram entrada no segundo semestre de 2024. As pessoas que deram entrada em 2025, os processos ainda estão em andamento, ainda estão encaminhados. Para devidamente, futuramente ser concedidos. O cronograma ficou assim: as progressões horizontais serão pagas em agosto, as progressões verticais em setembro e as titularidades em outubro. Jocilene? Na verdade, nós poderíamos também dizer que nas primeiras negociações com a prefeitura, nós conseguimos caminhar, mas eu acredito que não poderíamos deixar de falar neste espaço de debate que as coisas não estão acontecendo como nós esperávamos. O retroativo de janeiro não apareceu ainda, não houve ainda essa discussão. No primeiro momento de negociação, foi dito ao sindicato que após o recebimento do IPTU estaríamos discutindo essa pauta do retroativo. Mas ainda não aconteceu. As progressões de 2024 ainda não foram pagas, quer dizer que os professores estão ansiosos, a categoria está insatisfeita e as negociações, elas estão caminhando lentamente. Essa é a minha preocupação, porque a titularidade ainda vai ser em outubro. Os professores já têm mais de ano que estão esperando essa titularidade e essas progressões. A progressão horizontal será em agosto, depois setembro e outubro. Então, quer dizer que está caminhando a passos lentos. Para o fim do ano ainda, né? Fim do ano. Fabiane, sua avaliação. Ou seja, nós temos aí agosto, setembro e outubro para poder esperar por essa progressão e nós temos aí esse atraso para receber e o retroativo ficando posterior. Ou seja, vamos receber o retroativo em novembro.
Ou seja, finda o ano, começa novamente pensar em piso salarial em janeiro, recebendo retroativo em novembro. É isso. E isso a gente nem tem essa certeza ainda, né, Fabiane? Porque nessa última reunião ficou pré-agendada para estar discutindo o retroativo de janeiro em setembro. Em setembro. E eu gostaria de lembrar aqui, porque a primeira negociação ficou estabelecido em julho. E com muita força, na reunião, com muita negociação, muita palavra, muito gogó, né, Márcia? Conseguimos estabelecer e sair de lá com agosto, setembro e outubro. O que nós queremos, nós precisamos falar aqui que a categoria precisa estar unida. Porque o sindicato somos nós. O sindicato, ele não anda sozinho. O sindicato é a categoria, é da categoria. Representa a categoria. Então, neste momento, nós precisamos estar unidos, fortalecidos, porque a luta continua. As coisas, muda governo, entra governo, sai governo, e a luta é a mesma, é a luta para a manutenção dos direitos adquiridos. Bom, vocês falando aí sobre, às vezes, a ansiedade de conseguir o que é básico, afinal de contas, por exemplo... O cumprimento da lei. Exatamente. E aí, às vezes, os professores assim, poxa, tanta negociação, vão lá, reúne e não consegue. É importante que vocês expliquem agora para a categoria o quão desgastante é cada reunião e, infelizmente... não se consegue de uma hora para outra, apesar, como diz a professora Márcia, ser cumprimento de lei. Porque o que a gente percebe? Há uma expectativa muito grande quando você comunica, né, aos professores, olha, teremos uma agenda com a secretária, teremos uma agenda com o prefeito, então cria ali uma expectativa de que a gente vai chegar com soluções imediatas, que a gente vai sair de lá da reunião com respostas. Nós tivemos caminhando desde o finalzinho de maio, quando nós finalizamos as negociações do piso de 2025, e só conseguimos concluir, apesar de ter sido pauta, né, nós levamos para o prefeito e secretário toda a nossa pauta de reivindicação. Naquele momento, estivemos... concluindo somente as negociações de 2025, e só agora, em junho, a gente conseguiu avançar 3 tópicos, mas ainda para o segundo semestre. Então, não é fácil as negociações. Então, o sindicato não tem o poder da caneta. A gente precisa negociar, a gente precisa discutir, precisa levar argumentos, e a gente tem feito isso. Mas nunca é fácil. Além da pauta da negociação do retroativo 2025, teve também a cobrança do pagamento do retroativo de 2016, que parece que não está acontecendo também, professora? Essa foi uma grande vitória do SINPIMA. Nós entramos com um processo para receber o retroativo de 2016, logramos êxito. Em 2023, em 1º de maio, nós anunciamos que o processo estava finalizado, transitado e julgado, que ia começar as execuções. As execuções, elas são individuais, então há de ser feito um cálculo para cada pessoa, né, e feita a execução. Depois de finalizado esse processo judicial, a nossa advogada entra depois de emitida a RPV, a advogada entra com um processo administrativo para que a prefeitura faça o pagamento. O prazo para o pagamento das RPVs, requisições de pequeno valor, que são para valores inferiores a 40 salários mínimos, é de 60 dias, entre os tornos de 60 e 90. Em muitos casos, em muitíssimos casos, a prefeitura não tem honrado esses prazos. Infelizmente, né, a gente está aqui para dizer isso. E, nesse sentido, assim que vence esse período, há necessidade da gente entrar com um pedido de sequestro de valores, bloqueio de conta. O processo que já teve, inclusive, um desfecho na vara judicial e agora tramita na fase administrativa, quando você, para pedir esse sequestro de valor, esse bloqueio de conta, você tem que reabrir o processo e recomeçar novamente na esfera judicial para que o juiz convoque a prefeitura para mostrar que pagou, né, ou nesse caso ela não pagou, então ela não tem como provar, para o juiz dizer novamente que a prefeitura fazer o pagamento
e estabelecer um novo prazo. Então, nós temos feito o nosso trabalho, temos cobrado, sempre que tivemos com o secretário de Economia, sempre que tivemos com o prefeito, e os professores também. Então, o sindicato somos nós. Então, sempre que encontrar secretário, prefeito, né, qualquer pessoa que esteja aí nessa esfera de poder, vamos estar cobrando que a legislação seja cumprida, que as progressões sejam pagas, as titularidades, que o retroativo de 2025, o retroativo de 2016 seja pago em tempo hábil, dentro do prazo previsto. Foi uma conquista importante, né, Ju? Mas é necessário agora fazer o pagamento? É uma conquista do sindicato, foi um momento importante para a categoria. Mostrar para o poder público que não cumpriu o piso tem penalidade, tem que pagar. O piso é lei e nós temos direito, os professores têm direito a esse piso. Então, foi um momento muito importante, mas não podemos admitir o que está acontecendo na Prefeitura de Anápolis. Quer dizer, o professor tem direito, passa 60, 90 dias, tem pessoas com mais de 120 dias e não tem recebido os seus valores do retroativo. Então, é inadmissível. A Prefeitura precisa cumprir com os prazos legais. Fabiane? Exatamente. E pensando nisso, cada vez que nós temos que entrar com uma ação, fica mais oneroso para a Prefeitura. A administração pública acaba tendo que despender mais dinheiro ao invés de cumprir o piso na data correta. Então, assim, fica aquele aviso de trabalhar, de pensar, né? Isso até para o secretário de Economia, está pensando no piso salarial sendo pago e honrado na data correta, para que isso se torne menos oneroso para a Prefeitura, para que ela possa pagar o sindicato, os professores de acordo com a forma como ele deve ser cumprido mesmo. Percentuais e prazos. Percentuais e prazos cumpridos. Bom, ainda falando sobre todas essas questões de negociação, também vocês apresentaram novamente, né, um projeto que é o aumento de letra na progressão horizontal. Gostaria que vocês explicassem para que os professores que ainda não conhecem, né, essa luta também, esse braço a mais do sindicato pelos professores. Sim, o nosso estatuto, ele prevê a progressão horizontal até a letra F, que seria o quê? Completar 30 anos de trabalho, 30 anos de contribuição. Só que, né, desde que o nosso estatuto foi aprovado em 2009, de lá para cá já houve alterações. Nós tivemos aí a reforma da Previdência, primeiro em 2019, a reforma nacional, né, federal, a Lei 103 de 2019, e posteriormente em 2020 nós tivemos a aprovação da 457 em dezembro de 2020. E ela veio, né, de certa forma não, ela veio para aumentar em todos os aspectos a dificuldade para a aposentadoria de todos os trabalhadores. E dos professores não fica diferente. Então, nesse caso, nós temos situações em que o servidor, o professor, tem que trabalhar até 40 anos. Então, nesse sentido, nós precisamos atualizar o nosso estatuto para que as progressões contemplem, né, essa atualização conforme a legislação que prevê o trabalho, o tempo de contribuição até 40 anos. Nesse sentido, teria que acrescentar 2 letras, a letra G e a letra H, que completa esse tempo de 40 anos. Importante projeto, né, João? Eu acho que não deveríamos ter projeto, porque eu sou contra a reforma da Previdência, porque ela sacrificou os trabalhadores, os professores e todos os trabalhadores em geral. Uma reforma que veio para, como diz o outro, para perseguir o trabalhador, infelizmente. Mais uma vez. Mas é necessário que esse profissional que vai trabalhar até 35, 40 anos tenha esse direito de progredir também na carreira. Senão ele fica estagnado, né? Ele chega nos 30 anos de trabalho, 30 anos de contribuição, e se ele estiver pagando pedágios, ou se ele se enquadrar, se tiver que trabalhar até 35 anos, 40, seja como for, por questões de idade, né, devido às novas regras, ele fica estagnado na carreira, ele não consegue ascender. Então, há necessidade. O ideal mesmo, como a Jocilene disse, é que fosse revogada a reforma da Previdência, mas, né, até que isso aconteça, a gente precisa garantir que os servidores, que os professores tenham essa ascensão na carreira.
E muitos professores nem tinham se atentado sobre essa questão, né, Fabiane? Exatamente. Eu penso que ela deveria ser revista no sentido dos professores, porque o professor tem um desgaste muito grande, intelectual, físico. Então, 25, 30 anos ou 35 anos a mais na sua carreira, isso significa muito. O que isso traz? Doenças, né? Como nós estamos aí tratando da saúde mental dos professores, vendo aí muitos casos, né, de professor tendo que se tratar, tomar remédios psiquiátricos. Isso é por quê? Excesso de trabalho, estresse, muitos compromissos para serem honrados, plano de aula. Então, e a reforma veio aumentando esse tempo, causando esses males, né, ao professor. Então, realmente ela deveria ser revista. E uma das formas para equilibrar isso seria trazer aí essas letras, né, para que o professor tenha mais condições financeiras aí acompanhando a economia. Bom, falando sobre saúde mental, eu me recordei sobre o projeto de vocês, que é o projeto Escola Legal, Não Tem Assédio Moral. Aproveitar que a doutora Fabiane está aqui com a gente, teve a participação da OAB Goiás, gostaria que você comentasse um pouco sobre esse projeto. Eu sei que daqui a um pouquinho você vai sair, então vamos aproveitar a Fabiane para ela falar sobre essa parte para nós. Eu me inseri na comissão de educação da OAB e participei de um evento da comissão tratando sobre a saúde mental dos professores na rede privada, onde eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Eula, que esteve palestrando e falando sobre a importância de ter um ambiente saudável para os professores. Na realidade, essa nota técnica chega para todos, né? Então, os empregadores precisam cuidar de seus funcionários, no sentido de estabelecer um ambiente bom, que ele consiga trabalhar, que ele consiga ter prazer e não ter assédio moral. Então, em parceria com a doutora Eula, cheguei e pedi, vamos fazer uma parceria com os sindicatos professores, de onde eu tenho uma casa. Então, eu venho, né, da escola, do chão de escola, inseri no sindicato dos professores, agora estou inserida na OAB e gostaria dessa participação da OAB juntamente conosco lá no sindicato, para falar para os nossos professores, para falar para os nossos gestores, como deve ser o ambiente, como deve ser o tratamento, como esse professor deve estar, como o ambiente da comunidade escolar deve estar. Então, o intuito é cuidar do ambiente para que nós possamos ter vida saudável para tratar da educação. Tratar da educação significa tratar bem o professor, tratar bem o gestor, tratar bem todos os funcionários, os nossos estudantes e os nossos pais. Hoje em dia nós estamos vendo aí alguns conflitos, né, dentro da família. Às vezes não temos até a parceria dos pais conosco, professores, né? Então a gente precisa desse ambiente saudável. Esse projeto vem para esclarecimentos jurídicos também, do ponto de vista do que é um assédio. Se você, é uma penalização, se você comete um assédio, você está cometendo um crime. Quais são as penalidades para isso? Como esse professor que sofre assédio pode usar da forma jurídica para poder se proteger os seus direitos, e como o ambiente pode ser cuidado para que possamos ter menos assédio moral no nosso ambiente de trabalho. Olha, o crescimento do número de casos tem sido tão grande que a Jo tem uma história para contar, que onde conheceu, né, um membro nasceu o projeto, vamos dizer assim, na Conferência Municipal de Saúde. Conta para nós, Jo. Pois é, o sindicato, eu participei como representante do sindicato na Conferência Municipal da Saúde do Trabalhador e na Conferência Regional da Saúde do Trabalhador. E foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o coordenador do Sereste e o NAS, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e o Núcleo de Assistência ao Servidor Público. Então, foi muito importante aquele momento que o sindicato participou deste evento, e de lá nós fomos conversando, discutindo, até chegar ao projeto Escola Legal Não Tem Assédio Moral. Então, é um momento fundamental, igual a Fabiane falou, nós precisamos discutir a saúde do trabalhador, nós precisamos discutir o assédio moral, e aqui eu não poderia deixar de falar da importância da Secretaria Municipal de Educação ter abraçado o projeto.
porque nós poderíamos estar sem o apoio da secretária. Então, a secretária Adriana, ela teve um papel importante, abraçou o projeto, os gestores participaram ativamente ontem na palestra, no dia 24, então não poderia deixar de parabenizar a Secretaria de Educação por ter apoiado e abraçado o projeto do sindicato, do Sereste, do NASA e da OAB, que é contra o assédio moral. O assédio moral, ele traz um adoecimento dos trabalhadores, não somente dos professores, mas de todo o corpo da escola, toda a comunidade escolar. Foi um momento de muito conhecimento, crescimento, respeito. Então, esse projeto ele tem que ser, para nós, do sindicato e para os professores, um grande avanço para a rede, para que possamos diminuir esses problemas, né, que existem dentro das unidades escolares. Diminuir e até abolir, né? Retirar isso do nosso mundo da educação. Como é que foi, professora, a apresentação do projeto para a equipe gestora, né, da Rede Municipal de Ensino foi realizada no dia 24. Conta pra gente como é que foi essa apresentação. Sim, eu fico muito feliz de estar falando desse projeto, da participação importante da Jocilene e da Fabiane, para a gente estar agregando pessoas que vieram para contribuir. Quero fazer aqui o meu agradecimento ao Bruno, do Sereste, a Nájila, do NASA, e a Josiane, também, que participou com a gente, a doutora Eula, da UAB, porque nós conversamos, reunimos, discutimos cada tema que seria tratado e abraçamos juntos essa causa. Realizamos ontem a apresentação do projeto, com a presença da secretária Adriana, a quem também eu agradeço a participação por ela ter acolhido a nossa ideia, foi sempre muito prestativa e fez toda ali os bastidores, né, na convocação dos gestores para estar participando conosco no Cefop, e foi uma tarde muito produtiva, onde a gente discutiu ali temas importantes, a questão do assédio moral, a questão dos professores readaptados, né, o que pode, o que não pode, e o mais importante ainda, para concluir essa primeira etapa do projeto, nós vamos também estar realizando no dia 9 de agosto, uma live para todos os professores e servidores das unidades escolares. Então, nosso intuito é alcançar os 2.100 professores e mais outros 2.000 servidores, tratando justamente desse ponto, da questão da saúde mental dos professores, da saúde mental dos servidores, para a gente minimizar, para a gente reduzir, e como a Fabiane disse, para a gente extinguir, né, desse ambiente de trabalho o assédio moral. E para que os professores tenham saúde, para que eles tenham gosto de ir trabalhar. A gente sabe o quão é carregada a carga de trabalho dos professores, as exigências que são colocadas no dia a dia, os desafios, mas a gente precisa desse professor, desse servidor saudável. E a gente está trabalhando para levar um pouquinho de conforto, um pouquinho de instrução, um pouquinho do que pode, o que não pode, para a gente ter um ambiente organizacional saudável. E o que eu achei interessante do projeto é que muitos professores, equipes, né, os profissionais da educação de uma forma geral, nem conheciam os órgãos competentes para poder contribuir com a saúde do servidor. Então, foi uma utilidade pública também, né, o projeto, né? Exatamente. O Sereste, ele é vinculado, né, ao SUS, ele trata da questão da saúde do trabalhador. O NASA, ele atua diretamente ali com os servidores, elabora planos de trabalho, faz grupos de apoio e a gente precisa divulgar esses órgãos, esses departamentos que vêm, de certa forma, né, vêm ali para acudir aquele professor e aquele servidor que já está adoecido, que já está, né, que ele precisa de um apoio. E o Sereste e o NASA cumprem esse papel. Relembrando que o Sereste, ele atende a todos os trabalhadores, não somente da rede pública, mas também da rede privada. É um órgão que fica ligado também ao Ministério do Trabalho, segue as regras do Ministério do Trabalho, e ele atende todos os trabalhadores do município, né, independente de ser público ou
privado. tem uma E o academia NASA, bem agora o bacana. NASA, ele é específico para os trabalhadores públicos, para os professores da rede municipal, somente. Então, o NASA é um núcleo que foi criado pela Prefeitura de Anápolis para um atendimento terapêutico, psicólogos, só da rede da Prefeitura Municipal de Anápolis. É o Simples, mas aumentando a rede de apoio, né, doutora Fabiane? Exatamente, esse apoio é extremamente importante para o professor, para todos os funcionários, né? Para cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso professor, cuidar dos nossos funcionários. Eu gostaria de agradecer imensamente essa participação, esse momento único de estar dialogando a respeito da educação, a respeito dos nossos direitos. Eu tenho um compromisso, preciso sair e deixo aqui um grande abraço a todos os meus professores, meus amigos, colegas, e estou à disposição como sindicato, como conselheira e como advogada e professora que sou. Um abraço a todos, minhas amigas aqui, e discutam bastante educação e que a gente consiga alinhar aí e trazer sempre coisas boas para o nosso professor. Obrigada, Fabiane, pela presença. Sucesso aí nas suas atividades. E sempre contribuindo, né, Fabiane, agora como advogada, trazendo mais um braço para o sindicato, né? Trouxe a OAB. A experiência foi boa com a doutora Eula, né? Afinal de contas, é da educação também, né, a advogada, né, professora? Muito obrigada e obrigada, Blenda Maraíza, pelo jornalismo sempre atuante na nossa cidade. Muito obrigada. Tamo juntos. Um abraço, Fabiane. Abraço. Bom, então a gente continua aqui com as nossas professoras, a professora Márcia, a professora Jocilene, trazendo então a questão da saúde. O Simpma falou também no início do ano sobre saúde mental com Janeiro Branco. Então agora continua a sequência. Acho que a tendência é essa, tá sempre cuidando de quem educa ou de quem cuida, professora Márcia? De quem educa, de quem cuida. Nós sempre, né, no início do ano, a gente faz uma ação, uma atividade voltada para tratar, para estar discutindo, para levar um pouco de informação, um pouco de leveza para os professores, para que ele possa cuidar de si. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Enquanto sindicato, a gente acolhe todos os professores, a maioria dos professores que nos procura porque tem ali uma demanda, tem uma dúvida, tem um problema. E é isso mesmo, o sindicato é a casa do professor. Quando as coisas estão tudo bem, cada um está nas suas casas, está na sua escola, está trabalhando e vida que segue. Mas, se ele tem um problema, a quem recorrer primeiro? Ao sindicato. Então, naquilo que a gente pode atender, nós estamos ali, justamente para acolher, para abraçar, para lutar junto e para fazer o nosso papel, né, dessa defesa e valorização dos professores. Um ponto sensível, que aí a gente já não engloba não só a questão dos professores, mas aí a comunidade escolar. A questão da merenda. Ainda tem sido um desafio da atual gestão? Na verdade, já se passaram 6 meses, estamos entrando agora no 7º mês de gestão pública do novo prefeito. E o que nós temos visto é que a merenda escolar é um grande problema. Infelizmente, nós temos aqui que manifestar nossa contrariedade, o nosso repúdio à forma que a merenda escolar tem sido tratada no nosso município. As nossas crianças não têm recebido um alimento nutritivo. Nós tivemos aí esse mês com um pedacinho de pão e um café. A peta. Ou a peta, né? As crianças da educação infantil, a maioria passam o dia inteiro no CMEs. Isso que tem que dizer. A criança passa o dia inteiro no CMEI e vai comer só arroz e alguns grãos de feijão. Foi uma foto que uma professora tirou na hora da alimentação. Arroz tinha 6 grãos de feijão. Quer dizer, isso é uma vergonha. A prefeitura necessita cuidar da merenda escolar, mudar essa realidade, porque nós não podemos continuar aceitando a merenda escolar da forma que está. A minha preocupação também, agora, com a questão da merenda, é a terceirização. Essa palavra terceirização, eu tenho repúdio dessa palavra. Terceirização é precarização, mais ainda. Então, a prefeitura, em tese, ela estava refém dos seus fornecedores, de certa forma, por todos os relatos que a gente tem ouvido da secretária, mas a terceirização eu não vejo com bons olhos.
Então, se der certo, será certamente a primeira vez que a terceirização vai dar certo. Se der. É uma preocupação, porque a terceirização, ela é sinônimo de precarização. Então, sair de uma precarização para outra precarização é ficar no empate, elas por elas. Sem contar no gasto a mais, né? Exatamente. E a instabilidade que a gente percebe conversando com os servidores administrativos, né, que estão na merenda e tudo mais, a insegurança que eles sentem, né, que estão sentindo nesse momento, com a vinda de uma empresa terceirizada para tá gerindo a merenda escolar. Na verdade, numa reunião, eu tive conversando com a eu passei para a secretária que o Estado tem democratizou os recursos da merenda escolar. O dinheiro é passado direto para o Conselho Escolar, que faz a gerência dos recursos, traz benefício para a comunidade, porque a escola acaba comprando na região, comprando nos bairros, isso ativaria o mercado, o comércio, né? A economia local, e evitaria essa máfia das aquisições das merendas. Quer dizer, nós sabemos que a Secretaria de Educação, conforme relato, ela ficou refém desses fornecedores. Então, isso acabaria com esse problema. Quer dizer, é uma questão que a Prefeitura precisa repensar, é como a Márcia disse, a terceirização é sinônimo de precarização. A gente vê que as empresas fornecedoras da merenda, de repente, é quase que um único fornecedor, que ele tem vários CNPJ, e aí ele fica ditando a regra. A hora que você concorda com um processo ali, aí ele já quer aditamento, já quer aumentar valor e não entrega merenda, e agora partir para a terceirização, novamente você vai ficar à mercê de uma empresa novamente. Né? Então, eu espero que dê certo, mas eu não acredito. Enquanto sindicato, não pode concordar com a terceirização, não concordo, né? De forma alguma. Ainda falando sobre a questão do CMEIs, né, que a gente lida com as crianças, foi muito projetado, muito esperado, muito divulgado, vagas nas creches, né, vagas nos CMEIs, e a gente não tem visto isso acontecendo. Como é que o sindicato também tem se envolvido para poder contribuir com a comunidade escolar? O que a gente precisa é de construção de novos CMEIs. Então, Anápolis deu uma estagnada na construção de novos CMEIs para atender essa demanda reprimida. Então, nós temos crianças que estão em filas de espera e ele fica de 1 ano de idade até os 5 anos aguardando, até 4, 5 anos, quando ele tem ali a obrigatoriedade, ou até mesmo quando vai para o ensino fundamental, que é 1º ano. Então, é inadmissível, é um direito da criança a vaga. Mas para que isso aconteça, você precisa de toda uma estrutura, você precisa de uma logística, você precisa de um CMEI, você precisa de um aparato mobiliário, você precisa do recurso humano, professor, auxiliar de educação, cuidador, você precisa de tudo isso. Então, Anápolis há muito tempo não se constrói CMEIs, ou quando constrói é um aqui, né, e outro acolá, leva um tempo muito grande para a construção. Então, precisa ser investido na construção de CMEIs para atender essa demanda. E também, nesse sentido, realizar concurso público para professor, concurso público para cuidador, porque hoje nós estamos, mais uma vez, com contratos, com precarização, qualquer forma de contrato no serviço público que a porta de entrada não é o concurso, é precarização. Então, nós somos favoráveis que a porta de entrada para o trabalho, para o serviço público, seja através do concurso. O último concurso para professor aconteceu em 2019, eles foram convocados e começou, né, a tomar posse em 2020, foram 150 professores e um cadastro de reserva de 450 que está finalizando agora. O concurso ele já foi prorrogado 2 vezes, certamente agora já serão chamados os últimos. O déficit de professor nas unidades escolares e nos CMEIs é muito grande,
Então, a secretaria já precisa pensar no novo concurso para a educação. No caso de servidores, auxiliares de educação, cuidadores e demais servidores que dão esse apoio nas unidades escolares e unidades de ensino, melhor dizendo, o último foi em torno de 10 anos atrás. Então, pensando nisso, porque um assunto puxa outro, aí eu já puxo para a questão do ISA. Eu, enquanto presidente do Conselho de Previdência, a gente fica pensando, a cada dia, cada vez que você vê os relatórios, você vê, tem menos servidores ativos contribuindo para o ISA e aumentando o número de pessoas aposentadas. Mas por que isso acontece? Porque não tem novos concursos. Então, quando você tem servidor credenciado, quando você tem contratados por tempo determinado, eles contribuem para o INSS. Então, nós precisamos sanear o ISA. A gente precisa de ter servidores contribuindo para o ISA, porque lá é um instituto que vai pagar, que está pagando as aposentadorias atuais e que vai pagar as aposentadorias futuras. Falando sobre a questão das vagas na educação infantil, eu não poderia deixar de falar que a lei do Sistema Municipal de Ensino foi criada em 2822, ela foi criada em 2001. E o município, após 24 anos, não tem cumprido com a sua obrigação legal. O Plano Municipal de Educação entrou em vigor em 2015 e que a prefeitura teria que cumprir com as vagas na educação infantil. Todas as crianças da educação infantil têm direito à vaga no centro de educação infantil. Então, não é somente a responsabilidade desse prefeito que está assumindo, é a responsabilidade de outros governantes que não cumpriram a legislação, que não deram importância à educação infantil, não valorizaram a comunidade de Anápolis, abrindo vaga para as crianças. Esses dias eu ouvi o prefeito falando que abriu 1000 vagas na educação infantil. Eu não sei qual lugar que tem essas 1000 vagas, porque o que nós sabemos é da lista de espera. Eu tenho um sobrinho que vai fazer 4 anos, desde 1 ano de idade, ele está na lista de espera. Então, já tem 3 anos que ele está na lista de espera. Então, eu não sei qual lugar que foram distribuídas essas 1000 vagas. Eu gostaria depois que o prefeito explicasse qual bairro, quais os bairros que abriram essas vagas. Porque falar que abriu 1000 vagas é fácil. O difícil é a gente comprovar. É zerar a fila. É zerar a fila. Nós temos que zerar a fila de espera. Sem contar que agora, na cada unidade, não se atende mais o dia todo. É só meio período para poder ainda suprir uma, entre aspas, uma infantil 4 e infantil 5, infelizmente, eles teriam o direito de ficar ter a educação integral. Veja bem, nós estamos discutindo a educação em tempo integral para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Nós não conseguimos a educação integral para as crianças de 4 anos, 4 e 5 anos. Na verdade, houve um retrocesso, né? Um retrocesso. Isso há mais de 10 anos, não é de agora. Antes, quando a lei do sistema foi criada, a educação infantil, a criança era atendida em tempo integral. Depois, botamos as crianças de 4 e 5 anos para ficar meio período. E essa mãe trabalhadora? Como fica a mãe trabalhadora? Que a criança de 4 anos não tem direito à educação em tempo integral. Ela tem que entrar 1 hora e 4 horas, ou então ela entra às 8, às 7h15 e sai às 11h15, alguém tem que buscar. Quer dizer, isso dificulta a vida das mulheres, a vida das mães trabalhadoras, a vida da comunidade. E que muitas vezes essa mãe trabalhadora é o arrimo da família. É mãe solo. É mãe solo. Nós temos aí a grande maioria dos chefes de família são mulheres. Então, é um contexto muito maior, né, que a gente envolve a educação. Às vezes a gente fala, a educação, a gente só pensa de imediato a questão do ensino, mas na verdade não é. A gente pensa no social, na alimentação, a gente pensa em tudo dentro da educação, né? Ela é muito macro. É muito ampla. Exatamente. Olha, agradecendo a todos que estão nos acompanhando, youtube.com/Programa em Pauta. Obrigada pela audiência, os professores que estão nos acompanhando, a Rede Municipal de Ensino. Estamos recebendo a professora Márcia Abdala, presidente do Sindicato dos Professores, a professora Jocilene, que é fundadora do sindicato e faz parte também da diretoria do sindicato. Um pouquinho mais cedo nós tivemos aqui a presença
presença da doutora Fabiane Santos, que também é advogada e também faz parte do Sindicato dos Professores aqui da Rede Municipal de Ensino. Bom, ainda falando um pouco sobre essa questão das creches, teve notícia de mandados de segurança para garantir algumas vagas de algumas creches. Como que o sindicato recebeu essa notícia? Olha, há uma queixa muito grande por parte dos professores. Cada turminha, seja do infantil 1, 2, 3, 4, 5, ele tem uma quantidade máxima de estudantes que pode ter ali, que é determinada na resolução da educação infantil, de acordo com a metragem da sala, de acordo com cada turma, você tem um número máximo de estudantes que pode ter matriculado ali naquela turma. No entanto, soubemos que, através da Secretaria de Educação, através de conversas, diálogo com a secretária Adriana, que houve 20 mandados de segurança, 20 mandados judiciais, para que houvesse ali a matrícula desses estudantes, dessas crianças, desses bebês, crianças, na educação infantil. Nós temos mais de 40 unidades de ensino de educação infantil e houveram 20 mandados de segurança. Não, em tese, nós temos aqui 20 mandados e 40 unidades. Mas a nossa preocupação nós temos ali uma resolução que precisa ser cumprida com a quantidade máxima de estudantes ali por turma e a partir do momento que você tem um mandado de segurança, é aquela questão, mandado de segurança, você não questiona, você cumpre, ok, mas não podemos penalizar a unidade escolar, em especial os professores, com um número excedente de estudantes, porque além de toda a diversidade que tem na sala, crianças atípicas, crianças que precisam de cuidadores, salas de aula que não tem auxiliar, você ainda aumenta o número de crianças, então é temerário, porque nós temos uma fila de espera, sei lá, 500, 1.000 crianças aguardando vagas. Se todo pai tiver essa mesma ideia de fazer um mandado de segurança e lograr êxito, aonde que nós vamos colocar 1.000 crianças? Porque decisão judicial não se questiona, cumpra-se. Só que nós não temos essas vagas. O prefeito anunciou que teria essas vagas, que seriam criadas salas, mas até o momento nós não temos as salas, nós não temos esses professores, nós não temos auxiliares, nós não temos cuidadores. Então, há uma preocupação muito grande do sindicato, porque aí, para cumprir o mandado de segurança judicial, você está ferindo ali a resolução que estabelece um número mínimo. E penalizando quem? Lá na ponta, o professor, que é o professor que vai ficar ali aquele período de 4 horas, ou 7 horas, 8 horas com a criança, com a sala superlotada. A superlotação causa também um adoecimento do professor, porque você vai superlotar a sala, o professor não vai ter condições de trabalhar uma educação de qualidade, ele vai ficar restrito porque são muitas crianças na sala. Então, aqui nós queremos responsabilizar a prefeitura, que precisa abrir vagas, construir CMEs, abrir mais salas de educação infantil no município de Anápolis para cumprir a legislação e cumprir o respeito com a comunidade. E cada vez mais a gente tem visto crianças com laudos chegando nas unidades, então elas precisam também dos cuidadores. Então, ao mesmo tempo que aumenta o número de estudantes, tem que se aumentar o número também dos profissionais para cuidar desses estudantes, né? É uma mão que tem que caminhar junta, né? O aumento de estudantes atípicos está crescente. A maioria das escolas tem, em média, 10% de crianças atípicas, que precisam ali do acompanhamento do AE, que precisa de um cuidador. Então, o trabalho do professor também aumentou bastante. Se antes ele tinha que fazer uma avaliação, tratando assim da questão de avaliação, se antes ele tinha que fazer uma avaliação para a turma, agora ele tem que fazer no mínimo 3 avaliações. Aí ele tem que fazer uma avaliação para os alunos típicos, ele tem que fazer uma avaliação diferenciada, reduzida para determinado grupo de estudantes que tem ali aquela necessidade. Ele tem que fazer uma outra atividade direcionada para
a situação de outros estudantes, ele é 3, 4 tipos de avaliação. Então, o trabalho do professor está sendo dobrado e triplicado também. Não só dentro da sala de aula, mas fora da sala de aula também, inclusive com planejamento e tudo mais. Então, é um ponto sensível que a gente tem que levar para a discussão, porque esse acúmulo de trabalho, esse excesso de trabalho do professor também leva ao adoecimento. Um probleminha que também ocasionou talvez uma falta de comunicação, vamos dizer assim, por parte da administração municipal, foi com relação a material escolar. E aí ficou aquela confusão, a prefeitura vai fornecer, os pais não precisam, e aí ficou naquele imbróglio todo. Resultado, agora falta material dentro das unidades. Como é que o sindicato ajuda, auxilia também mais uma demanda dessas dos professores? Pode falar, Jocilene. Na verdade, nós repudiamos o que está acontecendo, porque o material escolar, o chamex, a impressora, o computador, é a escola que tem que fornecer. O prefeito tirou no início do ano que os pais não precisariam levar nenhum tipo de material para a escola. E o que nós estamos vendo agora é que a escola não tem material. Não tem o mínimo, que é o papel para se rodar uma avaliação, rodar uma atividade. E isso penalizando os professores. E muitos professores têm comprado do próprio bolso. E isso é uma vergonha. Então, o município, o prefeito, a Secretaria de Educação precisa tomar uma providência. Passar, então, para as escolas mais verbas do PAFIE, né, Márcia? Exatamente. A questão do PAFIE é interessante. Antes, quando ele foi criado, havia uma obrigatoriedade de se passar 4 parcelas anuais do PAFIE. No entanto, depois a legislação foi mudada para que fosse até 4. Até. Então, uma palavrinha faz toda a diferença. A partir do momento que você coloca até 4 e você fizer o repasse de uma única parcela, você cumpriu a lei. Então, esse já é um problema. Agora, voltando à questão assim, do material em si, esse é um problema de gestão que vem de longa data. Todos os anos, as escolas, quando entrega o resultado lá no seu último dia, entrega de resultado, último dia letivo, entrega o resultado para o estudante, já vai colada ali uma lista de materiais. No entanto, o poder público sempre tem essas aquisições de materiais que são entregues, kits com caderno, material. Só que esse material sempre, em todos os períodos, em todos os anos anteriores, ele nunca é entregue na data certa. Então, você inicia o ano e a criança não tem o material escolar. Então, como aquela listinha já foi no último dia de aula, o pai já se organiza, já compra o caderno, compra o chamex, compra o material mínimo necessário ali para os primeiros dias de aula. Esse material, por vezes, ele chega lá no mês de março, ele chega em maio, ele chega em setembro, já quase no finalzinho do ano. Então, os pais, ele nunca têm a segurança de saber que vai começar o ano letivo, que ele não precisa comprar o material, porque sempre há a promessa de que vai ganhar o material. No entanto, o que causou, né, essa maior problema é que o anúncio do prefeito de que esse material chegaria para o estudante já na primeira semana de aula. E isso não aconteceu. Então, muitas crianças chegaram sem material, os pais não levaram o chamequinho, né? Que é a contribuição que o pai faz, levando esse chamequinho. Então, o chamequinho não chegou. E a escola precisa desse chamequinho para rodar a prova. Então, já ouvimos relatos de professores, coordenadores de algumas unidades, dizendo que o material que ele tem na escola não é suficiente. Por quê? Porque está faltando papel para rodar a prova. Isso é lamentável. Muito triste. Olha, ano ímpar. Então, nós teremos, fé em Deus, consulta pública, a famosa gestão democrática. Qual a expectativa do sindicato? Olha, nós tivemos um problema muito grave na última eleição. Então, nós estamos agora num período de transição. Não vai se usar mais a palavra eleição, e sim consulta pública. Tá? Então, toda vez que falar consulta pública, trata-se de eleição.
mas não vamos estar usando essa palavra. Como a gente vai estar na transição, em alguns momentos a gente pode usar uma ou outra para as pessoas ir se adaptando com essa mudança. Desde do Plano Nacional de Educação, que é de 2014, e posteriormente o Plano Municipal de Educação, que é de 2015, que já tratava desse tema da gestão democrática, desse quesito da gestão democrática, como, em vez de falar eleição, consulta pública. Então, há um projeto de lei na Câmara para estar adequando a legislação aos termos, né, das legislações maiores, Plano Municipal, Plano Nacional de Educação. Então, foi acrescido também a questão dos pré-requisitos técnicos e de mérito, que está nesse projeto de lei, não foi votado ainda. A Câmara, inclusive, entra de recesso, não sei como é que fica essa questão, certamente para agosto. E voltando também o tempo de mandato para 2 anos com mais uma recondução. E esse período será contado, a data corte será contado a partir dessa consulta pública, entre aspas, eleição, que deve acontecer em novembro, na última sexta-feira do mês de novembro do ano ímpar. Então, assim, só para acalmar, a eleição, ou seja, consulta pública, com os pais escolhendo, os estudantes aptos a votar, os professores, os servidores, nessa data, né, que é a última sexta-feira do mês de novembro. Jocelene? A gestão pública, ela está fundamentada na legislação, desde a LDB, e o ano passado nós tivemos na última eleição, nós tivemos muito problema, metade dos gestores foram indicados, inclusive o município perdeu muitos recursos por não ter tido uma eleição para todas as unidades escolares, e nós estamos assim aguardando com muita ansiedade esse momento, e o sindicato vai estar lutando, trabalhando, participando ativamente para que esta consulta pública aconteça em todas as unidades escolares. O sindicato vai acompanhar todos os momentos, desde a elaboração, participar da comissão de elaboração de edital, de portaria, né, para o cumprimento dessa consulta pública, e nós vamos estar de olho nessas eleições, para que realmente nós possamos dizer que Anápolis tem uma gestão pública que teve uma consulta pública da comunidade escolar. Foi penoso a última eleição, como a Jocelene disse. Nesse sentido, eu peço também, né, a todos os professores e professoras que nos assistem, se você tem aí no coração, né, a vontade, o desejo de ser gestor, né, que se capacite, vai haver os cursos de preparação para os candidatos, que em todas as unidades hajam candidatos, porque a gente não tenha unidades que seja necessário a indicação da secretaria de um gestor, porque ali não teve ninguém que se predispôs a candidatar. Então, é importante a participação sua, professor, de estar dando a sua contribuição e concorrendo à gestão da unidade. Tem ali os critérios que precisam ser cumpridos, né, para ser candidatos. Então, tendo pessoas que cumprem ali esses requisitos, que você se empodere, se encoraje e participe, né, do pleito eleitoral, ou seja, consulta pública, tá certo? A eleição agora vai se chamar consulta pública, ela vai acontecer todas as unidades, com fé em Deus, todas as unidades terá a consulta pública, terá candidatos para concorrer, quiçá mais de um, que é melhor ainda, que torna essa disputa ainda mais democrática. Saudável, né? Exatamente. Olha que bacana. Chegando já ao fim do semestre, vamos fazer uma avaliação. Como é que foi o semestre para o sindicato? Muito trabalho, muita luta? A luta sempre continua?
Nós temos atendido muitos professores, nós temos feito muitos cálculos de previsões de aposentadoria, porque nós estamos num período de transição, desde a aprovação da reforma da Previdência. Então, muita coisa mudou. Antes, um professor já sabia, olha, eu preciso ter 25 anos de contribuição, 50 anos de idade, no caso de mulher, e aí eu posso me aposentar. Agora, não. Nós estamos num período de transição, são novas regras, então o sindicato está de portas abertas para atender os professores, para fazer essa consulta. É muito importante a pessoa se planejar, né? Ter essa noção, quando é que vai chegar esse período de aposentadoria, como é que vai ficar a questão da remuneração. Então o sindicato faz essa orientação jurídica, essa orientação também no cálculo para fazer essa previsão de aposentadoria. Esse tem sido também um dos carros-chefes do sindicato, de maiores atendimentos a professores, além de outros quesitos, né, de processos, de acompanhamento de processos judiciais, de pagamento de progressão horizontal, vertical, titularidades, devido justamente a um ponto que a gente já tratou no início, da falta de celeridade do poder público no cumprimento da legislação dentro aí dos tempos hábeis de concessão dos benefícios dos professores. Eu acho que foi um semestre vitorioso para o sindicato. Nós adquirimos uma nova sede. Uau. Adquirimos uma nova sede, é importante. A casa do professor, a nova sede é a casa do professor. Então, nós adquirimos uma sede ao lado da atual sede do SINPMA. Então, foi uma grande vitória do sindicato, da categoria, dos professores. Não podemos deixar de falar do chá do reencontro com as aposentadas, que foi maravilhoso, né? As aposentadas, tivemos também o evento do Cuide-se, né? Da comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E agora esse evento, Escola Legal, não tem assédio moral. Muito Nós estamos finalizando com chave de ouro. Precisamos continuar a luta em prol de garantir os direitos dos professores. E avançar cada vez mais, mais. Mas foi um semestre vitorioso. Jô, desde o início do sindicato até agora, você acha que a luta tem só sido mais forte? Porque a luta hoje, antes, quando nós lutávamos para ter uma conquista, agora nós estamos lutando para manter as conquistas. Para manter. Nós estamos lutando para manter uma legislação que nós conquistamos em 2009. Olha. Então, hoje, nós estamos em 2025, 16 anos depois, nós estamos brigando para manter a conquista que está dentro da lei. Para se cumprir o Estamos básico. lutando para que a lei seja cumprida, infelizmente. A gente nós não conseguimos avançar ainda na questão, vamos dizer, dos professores que trabalham somente na rede municipal, que a gente precisava avançar, porque precisaria como é que chama? Dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva, me falhou aqui a palavra, dedicação exclusiva, a gente não conseguiu avançar ainda, e como a Jocelene disse, a gente fica ali agarrado nos direitos que a gente já conquistou para não perder. Então, nesse sentido que a gente precisa do apoio dos professores. Tá sempre cobrando quando encontra secretário de educação, sempre cobrando quando encontrar prefeito, né? Porque o sindicato não sou eu. O sindicato não são as paredes, o sindicato não é a diretoria e os 24 membros, o sindicato é toda a categoria, seja ela sindicalizada ou não, porque quando o benefício vem para todos. Para todos, a gente não exclui. Então, o que nós queremos é uma categoria cada vez mais respeitada e valorizada. E unida, né? E unida. Olha, a gente está chegando já ao fim do nosso programa, que realmente hoje trouxe como pauta principal a educação. E parece assim que a gente falou tão pouco, né? Mas a hora passou de tão suave e tão necessária a educação. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, desejar sucesso, férias para todas vocês, né? Agora, mas que venham com força para agosto, porque tem muita luta, né? Afinal de contas, ainda ficou muita coisa lá na negociação com o prefeito para poder continuar lutando, né? Luta não falta. Luta não falta. Então, a gente dá uma pausa para as férias. Quero desejar boas férias aos professores e professoras, aos estudantes, às famílias anapolinas que possam descansar, viajar, né? Ou ficar em casa de perna para cima, como, né? O importante é descansar. Descansar o corpo, descansar a mente, porque agosto volta e agosto retomamos novamente a luta.
O sindicato está sempre de portas abertas para receber o professor e essa é a nossa razão de existência. Então, um beijo para todos vocês, boas férias, merecidas férias para todos e todas. Eu agradeço, Blenda, a oportunidade, né, desse espaço de debate, de discussão. Parabéns por abrir esse espaço para o sindicato. Muito obrigada pela oportunidade. E quero também desejar a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação umas férias agraciadas por Deus, que você possa descansar e retornar em agosto com força total. O sindicato somos nós, nenhum de nós é tão forte como todos nós juntos. Então vamos juntos à luta. A luta continua, né, meninas? A luta continua. Olha, o nosso propósito sempre é esse, né? De estar trazendo aqui pautas que realmente tragam a informação e que façam que você conheça a nossa cidade e que tenha cada dia mais aí a oportunidade de se engajar em cada pauta e de conhecer pessoas novas e principalmente, né, trazer mulheres para que a gente possa falar aqui nos microfones do nosso programa, tá bom? Esse também é um dos nossos propósitos, trazer as mulheres para que elas possam falar, porque às vezes a gente pensa no dar voz para as mulheres, né? Dar as mãos para umas às outras, né? Sem competição, sem nada. Tem que ser, nenhum de nós é tão forte, não é, Jô? Com todas nós juntas. Obrigada pela audiência qualificada. A gente conta com ela na próxima semana e trazendo mais pauta importante, mas claro, sem a sua companhia não tem graça. Então, até a próxima edição. Até lá.